Andresa Matai já está aqui comigo no estúdio. Andresa, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso contexto. E vamos chamar o nosso terceiro elemento. Espero que o Sabino esteja gostando, que eu chamo de terceiro elemento. Sabino, boa tarde, bem-vindo. Obrigado, Neila. Boa tarde a você, boa tarde a Andresa. Já me chamaram de coisa muito pior, viu? Não se preocupe. Tá certo, então vamos lá. Olha, assunto sério. Inclusive o Sabino viralizou aí nas redes sociais, viu, Sabino? Principalmente nas redes sociais bolsonaristas. O discurso, a fala do Sabino aqui na segunda-feira, na terça-feira, viralizou nas redes sociais sobre censura, principalmente o trecho que o Sabino fala de que já estamos neste momento. Não é que a gente vai chegar, a gente já chegou. E hoje, decisão do ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, reforçando. Ele passou um paninho ali para o Bolsonaro, mas reforçando essa censura mesmo antes de uma condenação, né, Sabino? Olha, eu gostaria até que a Andresa me explicasse, se for possível, essa nova abordagem do Alexandre de Moraes da liberdade de expressão, né? Porque ele chama basicamente liberdade de expressão de esquemas espúrios. Eu não entendi, quer dizer, o Bolsonaro pode dar entrevista, mas a entrevista não pode ir para as redes sociais. Andresa, você poderia me esclarecer? Porque o despacho do Alexandre de Moraes me pareceu confuso, salvo engano, e as matérias que saíram a respeito também. Para mim não ficou muito claro. Será que você poderia? E eu acho que é o caso até de esclarecer melhor aos nossos telespectadores, né, espectadores. Pois é, eu só vou pedir para a produção aumentar um pouquinho o som do Mário aqui, porque eu quero ouvi-lo em alto e bom som. E ele tá assim, uma voz do além. Você me ouviu ou não? Te ouvi, dá para te ouvir, mas é um pouquinho longe. É que você está em São Paulo, acho que é por isso, tá chegando. Mas eu ouvi. Tá bem confusa mesmo a decisão do ministro Alexandre de Moraes por vários aspectos, né? Todo mundo achou que o ministro iria decretar a prisão do Jair Bolsonaro, então não deu para entender por que ele fez todo essa, né, celeuma em torno disso, deu 24 horas para o Bolsonaro se explicar, deu o horário que ele poderia prender o Bolsonaro, às 9h13, então foi todo ali um mise-en-scène ali do ministro Alexandre de Moraes, despropositado, para agora dizer que, olha, não, ele não descumpriu tudo. Então só agora que ele viu que ele não descumpriu tudo, foi uma pressão ali em cima do Bolsonaro e cada vez mais claro para responder à determinação do Donald Trump de impedir a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, e talvez de outros ministros, porque ninguém mais confirma, só o Moraes. Então a decisão dele, é o que me parece, e acho que é importante a gente destacar isso que a Neila colocou, que o Sabino foi o primeiro, né, a cravar e a dizer com todas as letras que aquilo era uma censura, né? Acho que por isso que a Neila colocou, e depois os jornais, e o Sabino na terça-feira já tinha comentado, né, que os jornais precisavam reagir a isso, e aí vieram aí no rastro do que o Sabino colocou muito bem naquele dia, traduzindo a decisão do Moraes. Agora, Sabino, pelo que eu entendi, é a mesma coisa. Ele reforça isso, é claro, o Moraes apanhou bastante, né, muitas críticas editoriais dizendo que havia ali um cerceamento do trabalho da imprensa. Agora é a mesma coisa, quando ele diz, ele pode dar entrevista, mas se as declarações que ele tiver dado configurem que ele está tentando mandar um recado para a sua militância, então isso não pode ir para as redes sociais. Então não dá para a imprensa dizer, isso aqui pode publicar, isso aqui não pode publicar. Então é mais do mesmo. O Alexandre de Moraes, na verdade, parece que fez uma coisa assim espetaculosa, naqueles tempos que a gente já viu, né, de decisões ali do Supremo, para tentar criar um fato e no final acabou sendo um tiro na água. E ele diz na decisão o seguinte, que se o Bolsonaro fizer de novo, então ele vai ser preso. Ou seja, também é incoerente, porque se ele fez uma vez e não descumpriu todas as medidas e não foi preso, então se ele fizer de novo só essa parte de falar, aí ele vai ser preso. Então tá um pouco, o ministro acho que não está numa semana boa, né, Mário? Eu acho, bom, então, de fato, a não compreensão
da minha parte, também sua, e eu imagino que de boa parte dos jornalistas. Eu acho, Andresa, que quando você deixa as coisas confusas, não é porque você é confuso, é porque você quer a confusão, né? Ou seja, essa decisão sem muita clareza permitirá ao Alexandre de Moraes tomar qualquer atitude mais drástica em relação ao Bolsonaro, que vai ser motivo de apenas de interpretação dele, né? Você deixa a coisa em aberto, porque foi isso que ele deixou, né? E você tem razão. Se ele não fez, se não foi uma coisa tão errada assim a ponto de prender, por que prenderia se ele repetisse, né? Porque vai do ânimo, né, do ministro. É assim que o Estado de Direito vai se dissolvendo no Brasil, quando ele fica a critério pessoal, né? Continua a não fazer sentido, e a Neila está certa, continua a não fazer sentido o Bolsonaro não poder usar nem a própria rede social, nem suas declarações irem para outras redes sociais alheias, né, porque isso configura, sim, um atentado à liberdade de expressão, o que é absolutamente inconstitucional. Então, nós temos hoje um réu, aliás, não é o primeiro, né? Mas, enfim, é o mais fulgurante, digamos assim. Você tem hoje um réu numa ação que ainda não foi julgada, certo? Com os seus direitos cerceados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho aqui que, pelo que nós ouvimos e pelo que nós lemos, que o ministro se sentiu pressionado pela imprensa, né? E eu acho que foi esse o motivo dele não prender o Bolsonaro na terça-feira. Eu não acho que lhe faltou vontade, eu acho que a reação, né, da imprensa e a reação também de alguns ministros do Supremo internamente, dizendo que aquilo seria uma imprudência política, né, fizeram com que o ministro não decretasse a prisão preventiva do Jair Bolsonaro. É um momento, de fato, extraordinariamente preocupante este que nós vivemos. Eu concordo, Mário. Se não tivesse tido tanta reação da imprensa, provavelmente o ministro teria cumprido ali a sua vontade, né, de prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. E uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui é que todo mundo que discorda do ministro Alexandre de Moraes, como foi, né, o ministro Luiz Fux e o ministro André Mendonça, tem sofrido aí nas redes sociais, por parte da esquerda principalmente, um massacre, como se não fosse possível criticar decisões ou contrariar decisões do ministro Alexandre de Moraes. Há uma tentativa de pressão em cima desses ministros. E esses dias, conversando com uma fonte, ele me lembrou, né, lá atrás o PT era contra o Alexandre de Moraes, né? Havia várias críticas ao Alexandre de Moraes quando interessava ao partido. Tem muito isso, né, Mário? Assim, o discurso muda conforme os interesses de cada um, né? Aí não dá para levar a sério, toca. Né? O que nós temos é o estado de partidos, não o estado de direito, né? O que vale para mim não vale para você e vice-versa. E quando você se coloca justamente do lado do Estado de Direito, você vira o isentão, né? Você vira o isentão. Então, os isentões triunfarão, viu? Eu espero. Que eu queria destacar aqui da decisão, sabendo, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, que Jair Bolsonaro não pode replicar conteúdos de entrevistas
ou de discursos públicos ou privados que tratem dos assuntos das infrações penais que ele responde, ou seja, ele não pode falar de milícias digitais, ele não pode falar sobre apoiadores políticos e muito menos sobre essa questão de Donald Trump e a investigação que ocorre aí no âmbito da família dele, do filho dele, Eduardo Bolsonaro, e dele, ou seja, no fim das contas, ele não pode falar nada. A gente conhece o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não fica em silêncio. Na segunda-feira, ele precisava ficar em silêncio, ele sabia disso, explodiu, acabou falando que não podia falar, aconteceu tudo isso que aconteceu, e agora o ministro dá essas pitadas não entendíveis do que é que Jair Bolsonaro pode ou não falar, citando até os assuntos que ele pode ou não falar. É uma censura mesmo incrível. Ninguém vai querer saber receita de bolo do Bolsonaro. Exatamente, a gente estava dizendo isso aqui. Receita Como de faz sopa. um pão com leite condensado? Coloca quanto de leite condensado? Exato. Então, obviamente, é uma censura bruta, é uma censura pesada, é uma censura na acepção mais exata do termo, né? Não tem essa, olha, sobre esses assuntos você não pode falar, mas sobre tais assuntos tudo bem, né? Não existe, isso é amordaçar, né? É uma mordaça completa. Olha, nada disso faz sentido num país democrático, né? Então, assim, essa defesa da democracia é uma ironia, né? Você atentar contra preceitos democráticos para defender a democracia, desculpe, é uma piada de mau gosto, né? A democracia brasileira não me parece tão frágil assim que não possa sustentar ou suportar, certo? Falas do Bolsonaro ou mesmo a militância digital bolsonarista, que não difere em nada da militância digital petista, que, aliás, foi quem criou, né, toda essa história de fake news, de atentado às reputações. Quer dizer, vamos deixar claro aqui, mais uma vez, que quem inventou blog sujo, Maves, né, foi o PT. Quem inventou os pigs, né, como se a imprensa fosse composta por porcos, né, naqueles momentos em que o PT estava nos holofotes por causa do mensalão, por causa do petrolão e tudo mais, quem criou isso foi o Partido dos Trabalhadores, aliás, a partir do Palácio do Planalto, com seu então secretário de comunicação. Isso aí a gente não pode esquecer. Os bolsonaristas, digamos assim, elevaram ao estado de arte uma criação petista, né? E neste momento você vê que o alvo do STF é tão somente a militância digital bolsonarista, não a militância digital petista, né? Que recebe ordens, inclusive, diretas do governo, né? Nós temos um gabinete do ódio petista, né? E, aliás, quem é jornalista, a Andresa sabe disso, porque a Andresa também é vítima e eu também sou vítima, né, nas redes sociais, se você se coloca contra o grande timoneiro Lula, se você critica o PT, se você não concorda com nada disso, você é atacado com violência, com virulência, né, pessoalmente, são ataques ad hominem, né? E, no entanto, esse pessoal está livre para delinquir, né? Ao contrário dos bolsonaristas. Ora, delinquente é delinquente, né? Não importa se do governo ou se de oposição, né? Agora, isso não significa ter de calar, né? Ter de calar mesmo esses facínoros, né? A questão é quando esses facínoros são financiados pelo governo. Aí deixa de ser um problema de liberdade de expressão, uma questão de liberdade de expressão, né? E passa a ser uma questão de improbidade. Mário, o governador Eduardo Leite esteve aqui com a gente essa semana, eu tenho ouvido também de pessoas que fazem aquelas pesquisas internas para partidos e para políticos, de que
esse fato especificamente envolvendo o tarifaço está levando o eleitor a um cansaço, e talvez as eleições de 2026 surpreendam com a busca de alguém mais ponderado, alguém mais do centro, que não estimule tanto essa polarização. Queria ouvir a tua impressão, se tem espaço, tem caminho para que se distensione isso com um nome que talvez não tenha surgido ainda, que saia, né, desses dois polos e faça o país voltar a discutir os seus assuntos prioritários. A gente tem aí a economia, né, a gente discutiu essa semana, a crise fiscal batendo na porta, o quanto que o Brasil vai deixar de crescer nos próximos anos. O próprio governo diz, a gente já tem a Agência Nacional de Petróleo, não tem nem banheiro mais, viu, Mário? Fecharam os banheiros porque não tem dinheiro para comprar, vamos ser bem sinceros aqui, papel higiênico. Então, a coisa tá feia, mas a gente só tá discutindo, né? O país está há 4 anos discutindo o Bolsonaro. É como se ele ainda... A impressão que eu tenho é que o Brasil tem 2 governos, né? O governo Bolsonaro e o governo Lula continuam aí em paralelo, comandando o país, né? Eu entendo o que você diz, mas a minha impressão é que o Brasil é governado pelo STF, né? Que faz questão de manter o Bolsonaro vivo, né? O Bolsonaro no noticiário, como grande ameaça à nação, sendo que a grande ameaça à nação é justamente o buraco fiscal cavado pelo governo Lula, né? Os economistas são praticamente unânimes em dizer que, independentemente de quem seja o próximo presidente da República, ele vai enfrentar um problema, uma bomba atômica, né? Em função do buraco fiscal que você mesmo agora aponta, já começa a se manifestar com falta de dinheiro para papel higiênico. Eu quero saber quando faltar dinheiro para remédio, né, de farmácia popular, quando faltar dinheiro para pagar salário do servidor público, né, a gente vai começar a imprimir dinheiro e a inflação, né, vai aumentar drasticamente em função disso. Então, eu não sei, Andresa, essa é a pergunta nem de $1 milhão, né, de $1 bilhão, né? A gente vai conseguir sair desse impasse causado pelo lulopetismo e pelo bolsonarismo, né? Ninguém nunca perdeu dinheiro apostando contra o Brasil. A gente, em geral, faz as piores escolhas, né? É um clássico nacional. Eu acho que tudo dependerá não só das alianças que serão compostas para o pleito presidencial, mas também da capacidade de uma terceira figura, catalisar um certo entusiasmo. Veja, não há muita lógica, muita racionalidade nas escolhas dos brasileiros, da maior parte dos brasileiros, né? Como se trata de um eleitor sem muita informação, né? Um eleitor que não pensa em política, né? Às vezes até porque não tem condição educacional para entender o que está acontecendo, a gente seguia muito, quer dizer, eu digo, os eleitores brasileiros seguiam muito por carismas, entusiasmos. O efeito manada é muito forte no Brasil, não que não exista em outros países, mas aqui é marcadamente mais forte, né? Então, se você encontrar um candidato que caia na simpatia popular por algum motivo que é sempre um pouco insondável, né, eu acho que nós poderemos sair desse beco sem saída aí em que nós encontramos. Agora, também não há uma garantia, né, Andresa, que um terceiro nome configure uma solução. Eu acho que na fala do Eduardo Leite tem o que os ingleses e americanos chamam de wishful thinking, né? É um desejo de que isso aconteça, né? Até em função
em seu próprio benefício, né? Porque ele é um dos que se apresentam como essa tal de, e eu vou aqui bater na madeira, porque dá um azar desgraçado falar em terceira via, né? Mas em terceira via, né? Aliás, é uma das perguntas que me deixam com um tédio inominável. Quem é a terceira via? Né? Terceira via, né? Poxa, terceira via é uma expressão que era usada começou a ser usada na década de 70, 80 pelos comunistas italianos para falar de uma via que não fosse nem a capitalista nem a do comunismo soviético, né? Basicamente a origem dessa expressão aí, e nós brasileiros nos apropriamos para falar de um caminho que não seja o da polarização. A polarização em si não é um problema, na minha opinião. Ela sempre existiu, essa polarização, certo? Que da parte da direita, eles se sentiam amordaçados, né? Houve sempre um eleitor de direita no Brasil, e até mais extremado, né? Só que eles agora estão livres para se manifestar e para falar. O problema da polarização, né, é que não existe nenhum dos polos gente razoável, né? Em geral, nos países, nas democracias, também há polarização, né? Há polarização na França, há polarização na Inglaterra, há polarização na Itália, mas e há alguns personagens que são bastante deletérios, mas ainda há alguma racionalidade nessa polarização. São pontos de vista, maneiras de encarar o mundo que são opostas, mas não necessariamente causam desastres, né? O problema no Brasil é que você tem de um lado o Lula, você tem do lado o Bolsonaro e os asseclas de ambos, que é uma gente que complicada, né? Uma gente que de fato barbariza. E na última eleição, né, Mário, você tinha ali o padre Kelmon, né? Você está falando... Um sonho, não era um wishful thinking. Você está falando aí da qualidade, né, dos políticos, porque a polarização antes da era digital era PSDB e PT, né, no Brasil. Aí você tinha, no mínimo ali, uma capacidade de diálogo entre os dois, claro, cada um com a sua visão de mundo, mas existia um diálogo. Agora virou uma coisa pós a era digital, em que a polarização, Andressa, ela é o ataque, né? Você precisa destruir o adversário. Minutinho. Estão me pedindo para a gente subir. Está tendo uma entrevista nesse momento. Metrópolis faz uma entrevista com o senador Flávio Bolsonaro. Ele está falando a respeito da decisão de hoje, que foi decisão do ministro Alexandre de Moraes de hoje, sobre o pai dele, sobre Jair Bolsonaro. Vamos rodar, pessoal. Então, a entrevista que acontece agora lá no gabinete do senador. Um trechinho. Eu, num primeiro momento, quando houve a determinação absurda do Alexandre de Moraes, então estamos vivendo mais um dia triste para a democracia brasileira, quando ele resolve colocar uma tornozeleira eletrônica no meu pai, no Bolsonaro. Obviamente que assim que eu consegui falar com ele, já que o telefone dele foi apreendido nessas circunstâncias, ele me pareceu muito chateado, obviamente, constrangido, se sentindo humilhado, mas estava tranquilo e me